Cristo elogia a igreja. Apocalipse, o capítulo 2, versículo 13, está escrito: Eu sei as tuas obras e onde habitas, ou onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, esta é a era de Pérgamo. Eu sei as tuas obras. Estas são as mesmas palavras proferidas a cada um dos 7 mensageiros, relativamente ao povo de Deus em cada era, visto que são faladas as duas vinhas, a verdadeira e a falsa. Elas trarão gozo e alegria aos corações de um grupo, porém deve infundir terror nos corações dos outros. Porque, embora sejamos salvos pela graça, em separado das obras, a verdadeira salvação produzirá obras ou feitos que agradarão a Deus. Porque em Efésios capítulo 2 está escrito que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, disse Deus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, as boas obras não produzem salvação, mas a salvação produz boas obras. 1 João capítulo 3, verso 7, está escrito: Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica obra, aquilo que você pratica é obra, seja má ou seja boa, é obra. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Se de algum modo este versículo significa alguma coisa, significa que o homem é o que ele pratica. Somos aquilo que praticamos. Então, as nossas vidas no dia a dia, o nosso proceder, o nosso testemunho fala mais alto do que as nossas palavras. Então, digo e repito: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Se de algum modo este versículo significa alguma coisa, significa que o homem é o que ele pratica. Tiago capítulo 3, verso 11, porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Não. Romanos 6, verso 2, nós os que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se você está morto para o pecado, você não pode viver nele, porque já estáis morto e vossas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. Mateus 12, 33 ao 35. Ou fazei
a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disto fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Porque pelos seus frutos os conhecereis, disse Deus. As árvores são conhecidas pelos seus frutos. Ainda que tenham uma boa aparência, uma aparência bonita, bela, ainda que parece ser espirituais, mas os seus frutos identificam aquilo que somos. Então, raça de víbora, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disto fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Ora, se um homem é nascido da palavra, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1,23. Sendo de novo gerado, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece eternamente. Ele produzirá a palavra, o fruto ou obras de sua vida serão um produto da espécie de semente ou vida que está nela. Cada semente produzirá segundo a sua espécie. Suas obras, portanto, serão escriturísticas, porque ele foi gerado pela palavra. Quando um homem ou uma mulher é gerado pela palavra, a sua vida está identificada pelas Escrituras, produzindo os frutos das Escrituras, porque é o mesmo Espírito de Deus que produziu a palavra, está em tais homens ou mulheres que foram gerados pela palavra. Então, o seu testemunho, a sua vida, a sua característica estará identificada inteiramente nas Escrituras, pela palavra da verdade. Lá está aquele incomparável. Oh, que acusação esta verdade vai ser contra a era de Pérgamo. E em sua mão a espada aguda de 2 fios, a palavra de Deus. E essa palavra nos julgará no último dia. Na realidade, a palavra está julgando agora mesmo, porque ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso está escrito na Bíblia, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra entre a alma e o espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os
pensamentos e propósitos dos corações das pessoas, de quem quer que seja. Então, a palavra de Deus, e essa palavra nos julgará no último dia. Na realidade, a palavra está julgando agora mesmo, porque ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela separa o carnal do espiritual. A palavra separa. Ela faz a separação. Porque desde o princípio, quando Deus, ele criou a luz, ele fez separação das trevas. E houve separação da luz das trevas, do espiritual e do carnal. Sempre haverá esta separação, porque Deus, ele é um separador. Deus não é um misturador. É verdade que a palavra de Deus nos diz que nós devemos estarmos unidos, unificados, mas pelo Espírito Santo. Unidos em uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus, mas somente os espirituais estarão unidos nesta verdade escriturística da palavra de Deus. Porque se faz necessário o mesmo Espírito, a mesma natureza de Deus em cada um de nós, para que assim possamos estarmos unificados em um só Deus, em uma só fé, em um só batismo, em um só Espírito. E só Deus pode realizar esta obra sobrenatural nas nossas vidas, se nós nos entregarmos e se nos rendemos a Ele, se nós passarmos pelos processos estabelecidos na sua palavra, sendo gerado pela palavra da verdade e pelo Espírito Santo de Deus. A palavra, ela separa o carnal do espiritual, ela nos faz epístolas vivas, lidas e conhecidas por todos os homens para a glória de Deus. Eu sei as tuas obras, Deus sabe, Ele conhece as nossas obras, porque Deus, Ele, sua singularidade, ver todas as coisas, nada está encoberto diante dos seus olhos, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nós só podemos estar escondidos quando nós estamos refugiados no sangue de Cristo. Então, todos os nossos pecados estão mergulhados, afogados no sangue de Cristo e apagados da memória de Deus. Mas para que isto possa acontecer conosco, é necessário que primeiro passamos pelos processos genuínos da palavra de Deus, arrependendo-se dos nossos pecados e sendo batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, e vivemos uma vida de obediência total à palavra de Deus, para que assim você possa ser batizado com o Espírito Santo. E também aqueles que já foram batizados no batismo apostólico cristão, é necessário, se você tem se desviado da verdade, é necessário que se arrependam antes que seja tarde demais, porque o caminho de Deus é o arrependimento. Se o caminho de Deus, ele é através do arrependimento, aqueles que se apostataram têm que se arrepender muito mais. As coisas de Deus é séria.
nós temos que levar as coisas de Deus com sinceridade, honestidade, lealdade, fidelidade. Sermos honestos com Deus, com os nossos semelhantes, até mesmo para com os estranhos, para com todos. Sermos fiéis à palavra de Deus, fidelidade, obediência, lealdade, gratidão. Isto agrada a Deus. Então, aqui as Escrituras nos mostra com precisão. Eu sei as tuas obras. Se um homem teme que possa não agradar a Deus, então que ele cumpra a palavra. Se um homem tem dúvida se ouvirá esta palavra, bem está, servo bom e fiel. Que ele cumpra a palavra de Deus em sua vida. E seguramente ouvirá essas palavras de louvor. Se você for fiel a Deus, Deus vai te honrar. Então, a palavra da verdade era o critério naquele tempo. A palavra é o critério agora. Não há outro padrão. Não há outra linha de prumo. É a palavra de Deus. A palavra da verdade era o critério naquele tempo, ela é o critério agora. Não há outro critério, não há outra linha de prumo. Assim como o mundo vai ser julgado por um só, Cristo Jesus, assim também ele vai ser julgado pela palavra. Se alguém deseja saber como está se saindo, que faça como Tiago sugeriu. Olhe no espelho da palavra. Olhe você, nós, cada um, no espelho da palavra. E você olhando no espelho da palavra, você verá se você está verdadeiramente alinhado com a palavra. Você verá também as suas deficiências espirituais, porque o espelho mostra todas as coisas. E a palavra de Deus é o espelho espiritual para nós. Para nós vermos aonde estamos errados e aonde devemos acertarmos com Deus. Estejamos certos. Esteja certo de Deus, diz o profeta do Senhor. Ele pregou uma mensagem. Esteja certo de Deus. Porque Deus, Ele procura os fiéis da terra, aqueles que vivem com fidelidade. Deus, Ele deu testemunho do teu servo Jó. Jó, o profeta de Deus. Jó era um homem justo, um homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E Deus deu testemunho dele para o próprio diabo. O testemunho que Jó tinha era um testemunho verdadeiro, autêntico. Jó, foi um tipo perfeito de um homem de Deus. Eu sei as tuas obras. Enquanto ele estava ali com a palavra, examinando suas vidas, à luz do plano que ele traçara para eles, ele deve ter se agradado sobremaneira, porque eles, como os outros que tinham passado antes, estavam suportando com paciência a perseguição dos injustos e ainda assim mantendo-se com gozo fiéis ao Senhor, embora às vezes fosse difícil servir ao Senhor. Todavia eles o serviam e o adoravam em espírito e em verdade. Porém, com a falsa vinha, não era assim.
Não, com a falsa vinha não era assim, mas com a verdadeira vinha, eles estavam vivendo fiéis a Deus, a sua palavra, mesmo através de perseguições dos injustos, porque são os reprovados que causam danos aos fiéis a Deus. Filhos de Deus, genuinamente nascido de novo, não causa danos em ninguém. Por quê? Porque as suas vidas só faz aquilo que agrada a Deus. Então, todavia, eles o serviam e o adoravam em espírito e em verdade. Os filhos de Deus, os fiéis a Deus, a verdadeira vinha de Deus, que eram os genuínos cristãos nascidos, gerados pela palavra. Agora, ele diz, porém, com a falsa vinha não era assim. Aí, eles tinham repudiado a vida que é edificada sobre a palavra e agora estavam se afastando cada vez mais da verdade. Suas ações davam testemunho das profundezas que tinham se afundado. Nesta era de Pérgamo, a falsa vinha, eles estavam se aprofundando nas profundezas de Satanás. E hoje, na era em que nós estamos vivendo, os filhos do diabo, até mesmo estes extremamente religiosos, fortemente organizados em suas denominações e organizações, estão cada vez mais se aprofundando nas profundezas de Satanás, porque não recebe a verdade, não aceita a palavra de Deus, não crê na verdade da palavra, mas os fiéis e genuínos cristãos em Cristo Jesus permanecerão na verdade, obediente à palavra de Deus. Que você seja um dos tais. Em nome de Jesus Cristo, este é o meu sincero desejo, e que a misericórdia de Deus possa ser extensiva a todos aqueles que ouvirem esta programação através deste canal. Em nome de Jesus Cristo, fique com Deus e até a próxima, no nome do Senhor Jesus Cristo, se assim o Senhor desejar. E eu creio que Deus nos dará mais oportunidade para falarmos através desta programação, deste canal, àqueles que amam e desejam ouvir a verdade da palavra. Em nome de Jesus Cristo, que você seja abençoado, curado e transformado pelo poder de Deus. Amém.